nome é Rosa Maria Pratas Correia, sou residente em Cacia há cerca de 32 anos e o facto de residir aqui e me sentir incomodada quase diariamente, e digo quase porque a questão coloca-se ao nível da predominância dos ventos, porque todos os dias há poluição nesta vila que roda em função da predominância dos ventos. Portanto, há muitos dias em que eu me sentia extremamente incomodada com os cheiros, especialmente com os cheiros, e de noite verificava que se roupa branca ficava a secar, ao outro dia ela estava carregada de pintas escuras, que via-me aflita para retirar as manchas da roupa, que nos parecia ser uma coisa que tudo aparentava ser óleo, não sabia aquilo que efetivamente era, e verificava que os meus vizinhos e as pessoas que moravam na minha rua e nas ruas limítrofes tinham exatamente o mesmo problema e que nós reclamávamos para os sítios que nem entendíamos ser a proveniência dessa poluição e de tudo aquilo que nos incomodavam, e a resposta era sempre que bom, certo, ok, mas nós estamos dentro dos padrões normais, nós estamos dentro daquilo que a legislação permite, nós fazemos controle, etc, etc. Bom, isso levou-nos realmente a conversar com as pessoas que moravam perto de nós, de mim e do António. O António ainda não disse nada, mas pode dizer o seu nome. Eu chamo António Costa Pinto, resido em Cacia desde os 7 anos e comecei a trabalhar nesta empresa. E comecei, nessa altura, não se falava em ambiente. Ambiente era um tabu. E então as descargas eram diretas para o rio. Mais tarde começamos a falar em problemas ambientais, onde já começaram a aparecer as hectares, os filtros, e as empresas começaram a ter que certificar ambientalmente por imposição dos seus compradores, dos seus clientes. E eu pensei, um dia os meus filhos e os meus netos começaram-se a queixar e aquilo os incomodava. E eu senti que, tendo alguma capacidade, tinha que fazer alguma coisa, pelo menos para denunciar, alertar esta gente que tem que fazer alguma coisa. Não é só faturar, também tem que gastar dinheiro em proteger as pessoas, porque também a nossa vida é importante, porque se não houver pessoas as fábricas não funcionam. Portanto, e nós precisamos delas, mas a trabalhar bem, como a minha viatura tem que trabalhar bem, porque senão é abatida. Pronto, e é dentro deste espírito que nós existimos e temos que continuar a defender os vindouros e as nossas famílias, os nossos amigos e a população. E exatamente por isso é que nós entendemos que, formando uma associação, e chama-se ADACE, Associação de Defesa do Ambiente de Cacia e Esgueira, nós entendemos que poderíamos ser uma voz da rua que mais facilmente se poderia catapultar para outro tipo de atitudes, poderíamos ser juntos muito mais proativos, muito mais respeitados e com outra capacidade de podermos aceder às entidades públicas, não para subsídios, porque nós não temos subsídios de ninguém. Aquilo que nós fazemos é com os meios próprios que temos e também do valor que pagam os nossos associados. Nós temos 200 e quase 300 associados. Todos eles pagam as suas cotas e com esse dinheiro nós conseguimos perfeitamente fazer tudo aquilo que há quem diga assim: há pouco, ok, é o que é possível, queremos mais gente, juntem-se a nós, vamos fazer mais coisas? Pois claro que sim, vamos, sangue novo. E portanto a nossa perspectiva neste momento é de atrair para a associação jovens que possam realmente ter outra cultura, outro conhecimento e que possam atuar muito melhor do que aquilo que nós fizemos até hoje. No entanto, nós, com os conhecimentos que temos, com as bases que temos, nós estamos a fazer aquilo que nos é possível fazer realmente. O António ainda se lembra de quando podia vir tomar banho aqui para o rio, certo? Eu comecei a tomar banho no rio, eu aprendi a nadar neste rio. E, ao aprender a nadar, eu furava por baixo dos montes de espuma descarregados pela indústria.
Depois é que vieram as estações de tratamento. Mas o que é facto é que, por exemplo, o Baixo Voga ficou contaminado com todas as químicas que foram aqui introduzidas. Eu, em 1972, vim com a família para o campo, ao Baixo Voga, e o meu espanto foi que vi o rio repleto de peixe morto. Pronto, é sinal de que o rio está contaminado. Portanto, e que criaram aqui um problema tóxico para toda a vida. Temos também outro problema, que é a água salgada que entra também no Rio Voga, no Rio Novo do Príncipe, que está a destruir também o Baixo Voga. Tudo por culpa do Estado, porque nunca quiseram saber de defender o Baixo Voga. Portanto, é um problema grave ambiental que está neste momento. Estão a pensar neste momento fazer para aí grandes coisas, não sei se é campanha eleitoral, se não, mas estão a prometer muitas coisas para o Baixo Voga. Mas já vem tarde, já está tudo destruído. Se derem uma volta para o Baixo Voga, foi tudo. E os agricultores foram-se embora. Portanto, não há agricultores no Baixo Voga, há aí 2 ou 3 que estão a trabalhar precariamente. E com pecuária também. E a pecuária, etc. Quando era um sítio maravilhoso onde se poderia fazer coisas espetaculares, pronto. Mas muito para além das questões da Portecel, nós temos outras indústrias. E nós temos estado aqui a falar em descargas para o rio, temos estado a falar de construção de hectare e tudo isso que, entretanto, se foi aprimorando, e a Portecel tem realmente apresentado uma recuperação significativa ao nível daquilo que é o impacto ambiental. Não sabemos se é possível eliminar completamente todos os efeitos nocivos que tem sobre a população. Sabemos isso sim, que tem diminuído significativamente. Temos a questão do ruído e temos uma questão que a curto prazo se vai levantar, que é uma questão da construção de uma fábrica nova. Está a ser construída junto à Portecel e junto à antiga fábrica da Portecel, que vem ali ao fundo, está a ser construída uma fábrica de papel tissu, é assim que chamam, é guardanapos e tal, acho que é assim o nome, não sei bem pronunciá-lo exatamente, mas sei que é uma fábrica desse tipo de papel que vai funcionar de dia e de noite, vai funcionar ininterruptamente, diz que vai fazer não sei quantas 1000 toneladas por ano, não sei o quê. Quer dizer, e é assim, nós estamos receosos por causa do barulho que isso pode não ter impactos significativos ao nível dos efluentes ou ao nível de descargas atmosféricas, mas vai ter um impacto significativo ao nível do ruído. E nós verificamos que foi permitida a construção da casa, dessa tal fábrica, num local junto a um local habitacional. Como é que é possível haver esta conflitualidade entre os espaços que são considerados espaços industriais com espaços urbanos? Como é que estas licenças são dadas para se poder fazer este tipo de construções? Como é que existe esta conflitualidade? Claro que isso aumenta também não só as questões ambientais, como cada vez mais as pessoas são, digamos que, colocadas em segundo lugar, quando as pessoas estão primeiro e devem estar primeiro. Agora, tudo isto é muito complicado porque as conivências são muito grandes, não é? Nós, se queremos realmente comprovar muitas coisas, nós sabemos sabemos o gosto que as coisas têm, sabemos o cheiro que as coisas têm, de que lado é que estão a cair? De lado nenhum. Como é que nós muitas vezes conseguimos fazer com que as entidades públicas se envolvam nisto? O que é que se passa? Nós não sabemos. Sabemos é o resultado, o sucedâneo, sabemos o que é que a população sofre e sabemos que a cada passo e cada vez que nós nos mexemos, são umas coimasitas, umas coisas quaisquer assim, uns processos ativados, não sei o quê. É assim, vamos vivendo nesta vida. Neste momento temos a Estrada 109, que é uma estrada camarária, é uma estrada urbana, onde passa todo o trânsito deste complexo industriais por causa atravessam a Vila de Cacia por causa da A25 que é portajada. Portanto, é um problema grave que Cacia tem neste momento,
que é o trânsito de automóveis pesados com produtos químicos de grandes dimensões que estão a desassossegar os moradores. E temos também a questão agora desta nova fábrica que vai também atirar para a estrada N toneladas de mercadoria que vão ser transportadas até ao porto comercial. Quando esta empresa possui uma linha ferroviária com acesso ao porto de Aveiro e que não é utilizada na medida em que deveria ser, porque os caminhões continuam a andar na rua. Isto significa constrangimento de trânsito e, por inerência, uma maior quantidade de CO que é lançada para a atmosfera de uma forma absolutamente louca, para além do facto de ser uma estrada camarária, de ter casas de um lado e do outro encostadas à estrada mesmo, e com aqueles caminhões, as casas durante a noite, é perturbado o sossego das pessoas, são perturbadas as infraestruturas e parece que não está a acontecer nada. Isso é muito preocupante para nós e temos necessariamente que nos envolver com as condições que temos, com os conhecimentos que temos. Saber muito ou pouco não importa, vamos para a frente e fazemos o que podemos na medida das nossas possibilidades. A rotunda vai nascer aqui, não é? E a nova fábrica é encostada ali às traseiras das casas. Está a ver? Há aqui uma casa que vai ser demolido metade do jardim, praticamente todo. Porque aqui vai nascer uma estrada nova para Cacia. Portanto, uma estrada nova para Cacia, de acesso a Cacia, nasce aqui uma rotunda em cima de uma dúzia de casas que aqui estão. Portanto, isto é inconcebível nos tempos de hoje autorizar-se uma coisa destas. Porque são milhões que se gastam aqui numa empresa e isto para eles eram uns tocados e resolviam esta questão em termos ambientais. Porque esta gente vai passar aqui a sofrer eternamente. Vai ser uma espécie de morte lenta dentro das casas. Temos também a ponte sobre o rio Boga, que é uma ponte pequenina. É um risco muito grande circular de bicicleta ou a pé na ponte da Santinova, porque os caminhões e os automóveis a circular uns pelos outros têm que ir muito devagarinho porque é difícil. E, portanto, essa ponte devia ser substituída por uma mais larga. E, por outro lado, estão a fazer uma rotunda em cima de habitações, uma rotunda de acesso a Cacia e à nova fábrica. E como é que é possível algumas 10 residências ficarem em cima da rotunda? Paredes meias com a rotunda, a mamar todos os dias com os gases dos automóveis e com o ruído. Onde é que estão estes inventores destes projetos? Como é que é possível? Isto de facto só em Cacia, onde cai tudo do céu. Sim, parece que ninguém diz nada. Curiosamente o nível de impostos que é pago pelas empresas desta freguesia é imenso. E nós sabemos que os lucros são imensos. Nós não estamos a falar de uma empresa que tem meia dúzia de milhares de lucro. São milhões de lucro. É para que invistam qualquer coisa, já que usam e abusam daquilo que lhes é permitido. Do rio, das instalações, constroem como querem o que querem, na boa. Então, tem que investir também algum dinheiro, alguma verba de tudo isto tem que ser investido na proteção das pessoas. Porque sem pessoas não há empresas. Acho que isto tem que ser recíproco. Tem que haver respeito pela população. A nível de poluição atmosférica, a população queixa-se dos maus cheiros. Nós temos aqui vários tipos de cheiros. Nós já caracterizamos, não os temos escrito, podemos depois fornecer, mas existem imensos cheiros portanto, que perturbam as pessoas. O da Portocelo já é muito característico, o da Funfrape também, mas eles vão utilizando novos produtos e vão aparecendo novos odores. E nós já há 15 anos a esta parte que andamos a reclamar por uma estação que controla a qualidade do ar
aqui na zona de Cacia. Eles dizem que existe uma em Aveiro e que existe outra em Estarreja. Mas não sei que inventores são estes, porque os ventos são predominantes do norte. Portanto, Estarreja não consegue medir Cacia, nem Aveiro mede Cacia. Onde é que estão os especialistas? E depois dizem que isto é tudo normal, que aqui a qualidade do ar é ótima. Nós temos casos de aumento de problemas de cancro, problemas de saúde. Nós agora esta semana, respiratório, temos uma pessoa que reclamou descarga de cinzas e que anda a tomar uma bombinha para respirar melhor. E tem sentido bem com a bombinha. Mas agora, com esta descarga que está a acontecer, a bomba não está a fazer nada. Portanto, acho que é justo que alguém coloque aqui uma estação para controlar a qualidade do ar. Monitorização da qualidade do ar. Exatamente. Porque especialistas da Universidade de Aveiro, por exemplo, com base em dados retirados da estação de monitorização que existe em Aveiro, dizem que a qualidade do ar do concelho de Aveiro é bom. Palmas. Como é que é possível? Ó senhores, venham para aqui. Fiquem aqui uma semana ou duas para ver como é que é. Não percebemos isto. Nós achamos que precisamos de uma unidade que faça a monitorização. Aqui, é aqui que está a indústria, é aqui que os problemas estão. Em Aveiro, não digo que não haja problemas, são problemas de trânsito. Ok, tudo bem. Estamos a falar de realidades diferentes. Não sei como é que isto se faz. Não sei. Não faço ideia. Não é? Não há espaço para circular a pé, nem de pé ou bicicleta. Esta ponte não devia ter outra igual para o lado. Esta zona aqui é uma zona que está contaminada para toda a vida. Portanto, o Baixo Boga foi destruído pelas indústrias, não só desta, mas também a norte, a montante, porque havia mais indústrias para norte, da Águeda, etc, que toda a gente descarregava para o rio. Não podemos condenar só esta senhora. Esta senhora fez as neiras no início, porque não havia legislação ambiental, agora dizem que estão a respeitar todos os parâmetros normais, embora nós sabemos que há para aí uns subterfúgios, uns zunzuns, que há para aí umas condutas escondidas, mas é preciso provar e ver. Pronto, e o Baixo Boga, como sabe, está destruído, nunca mais vai dar nada, porque ninguém vai investir aqui, e é uma pena, porque isto é uma coisa tão rica, das zonas mais ricas do país, e está destruído pela água salgada e pela poluição, portanto, pela evolução dos tempos. Pronto, eu estou aqui porque gostava de ver isto melhor e gostava que fizesse alguma coisa por isto, porque é a terra onde meus filhos nasceram e eu não quero que eles me acusem amanhã de que eu não fiz nada, tendo alguma capacidade, pelo menos, para protestar. Relativamente à forma como somos vistos, às vezes é muito interessante. A maior parte das pessoas que nos circunda, não estou a falar dos sócios da associação, que esses têm uma consciência ambiental bem mais profunda, mas estou a falar ao nível de outro tipo de pessoas, colegas de trabalho, etc. Mas para que é que metes disso? Esta expressão que é usada neste país, reclamarem ou ter uma atitude de pedido de reparação do que quer que seja, é ser mal educado. Esta ainda é a grande herança do Estado Novo. Ainda não passou, continua aqui. Assim como, por exemplo, reclamar é ser mal educado. E, portanto, as pessoas acomodam-se muito, com medo do ridículo, com medo de serem apontadas, mas eu acho que nós somos um pouco intitulados como deixa lá isso, tu sejas maluca. Percebe? E, portanto, esta consciência de que, embora, se nós falarmos em pormenores, assim, mas não achas que é importante? Acho muito importante, faz. Ou seja, as pessoas acham
Primeiro, a maneira mais simples de se colocar em parte é dizer assim, deixa lá isso, te metas nisso. Mas quando nós dizemos, não, mas eu meti-me por isto e por isto e por isto, o que é que tu achas? Acho bem, então manda para o movimento. Eu não posso, tenho-me de fazer, eu não me meto nisso. Está a ver? E portanto, nós vivemos nesta dualidade em que as pessoas querem sempre que haja alguém que faça. Mas não me chateiem, façam lá o que quiserem, mas não me chateiem com isso. Acho bem que façam, mas eu não. E portanto, nós temos muito esta cultura que é necessário, e eu queria muito que as novas gerações e as gerações vindouras não tivessem esta postura, porque assim nós pagamos os nossos impostos, nós temos obrigações, nós temos direitos e deveres. E, portanto, nós temos o direito de ter um ambiente onde vivamos que seja saudável. Agora, se foi aceita esta promiscuidade entre os espaços urbanos, os espaços industriais, os espaços rurais, seja o que for, isto é uma salgalhada, ninguém se entende nisto. Parem com isto, que no futuro se façam as coisas de um modo mais organizado, que as zonas industriais que existem e que têm que existir, mas que estejam resguardadas. Estas empresas que estão espalhadas por aí, tanto quanto possível, devia-se haver uma fomentação para que elas enverdassem pela instalação das suas zonas, das suas áreas industriais em zonas que estivessem destinadas, sem que isso pudesse significar, por exemplo, custos ou aumento de custos. Poderia haver um incentivo para que o armazénzinho que há aqui, aquilo que há ali acolá, o outro não sei o quê, que se congregassem nessas áreas comerciais e industriais fora dos perímetros habitacionais. Era uma coisa ótima. Recordo-me também, aqui uma zona muito próxima, que é a zona industrial de Aveiro, em Taboeira, existe uma chamada pateira, um arquífero, uma lagoa, por onde é que funcionou como uma fossa das fábricas da zona industrial de Taboeira. E então toda a gente descarregava para ali. Morreram lá toneladas de peixe, isto estamos a falar há uns 15 anos esta parte. Portanto também é uma zona que já está contaminada porque as águas dessa pateira vêm ter ao Rio Voga e ao Rio Novo do Príncipe. Portanto é uma zona que está completa. E de vez em quando são feitas lá. As pessoas lavavam roupa num ribeiro que desagua lá nessa pateira e a água era branca. Hoje ela é uma água tingida, parece aquela água lá de cima do Ave, que vem toda vermelha e preta e escura. Portanto, tudo aqui vem parar. Portanto, está tudo, inclusivamente temos indústrias ali, a Vulcano, a Renault Cassia, a Funfrap. Portanto, não sei se por culpa desta ou daquela, mas Cassia já não tem água potável nos seus poços, está tudo contaminado. E houve uma altura que também, o caso da Funfrap, houve descargas diretas para a atmosfera, onde morreram animais e árvores. E isso foi confirmado pelas autoridades sanitárias. Portanto, hoje isso já não acontece porque, felizmente as novas tecnologias e a pressão das entidades o fizeram. Mas continuam a fazer porque nós sabemos, por exemplo, que quem tem uma chaminé tem que fazer o autocontrole 2 vezes por ano e manda para lá. Mas eu, como empresário, vou contratar uma empresa para me dar uns bons resultados, não é para me mandar um resultado negativo para o Ministério do Ambiente. E continua tudo perfeito, continua-se a poluir à vontade. Porque não é igual. Porque não há inspectores, não há ninguém. Nós chamamos as autoridades, eu talvez lá vá amanhã, vamos lá ver se vou. Tinha que ser na hora, quando nós anunciamos, para verem. Mas isto também, isto está tudo a rolar assim, ó Deus dará. Portanto, acho que não temos inspeções, não temos autoridade, inclusivamente a própria autarquia defende com unhas e dentes os poluidores. Estão sempre do lado deles. E eu contei há bocado aquela história, quando um Presidente de Câmara me disse que ficou zangado comigo, porque eu disse que assim era a vila mais poluída, e eu apeteceu-me dizer, quando estive em África, na guerra, eu disse a um preto que morava em Cassia, ele disse que já conhecia Cassia pelo cheiro, não é?
Por outro lado, a Portucel gastou milhões de euros a fazer um sistema para reduzir os odores. E esses senhores dos ministérios andam para aí a bater palmas que o cheiro foi erradicado. Mas isso é mentira. Eles que venham aqui para Cacia demorar e vejam que o cheiro continua. Quem é que gastou esse dinheiro? Se calhar fomos nós, através dos fundos europeus. Porque o cheiro continua, não desapareceu. Portanto, isso é tudo uma treta. Porque nós sabemos que há a possibilidade de erradicar. Mas é preciso fazer as coisas bem feitas. E elas não foram. Porque eu estive noutras a trabalhar, por conta de outra, noutras empresas do género, e eles não têm estes cheiros que têm em Cacia. Portanto, em Cacia tudo cá vem parar. E tudo funciona bem. Desde a autarquia, que aplaude a quem faz a poluição. Porque nós tivemos alguma dificuldade no relacionamento com os órgãos autárquicos. Nós não fomos bem-vindos, nem pela autarquia. Depois os presidentes foram mudando, foram etc. E foram dando alguns jeitinhos, mas foi muito difícil. E como também já referi, nós inclusivamente fomos ameaçados com o tribunal no momento em que criamos a associação. Porque nessa altura, se tivéssemos que ir para o tribunal, ia mais que um, não era só um. E de facto eu fui um dos grandes culpados desta associação, porque senti na pele que os gases tóxicos entravam para a minha casa dentro. E quem faz uma casa a contar os tostões, tostão a tostão, e quando chega ao fim da conta da sua casa e os gases tóxicos entram por dentro da nossa casa a nos querer matar, nós temos que fazer alguma coisa, temos que bater o pé. Isto, portanto, alguém tem que pôr mão nisto. Isto, de facto, é a morrer, é uma espécie de morte lenta. E nós sabemos que há casos de cancros de bexiga, cancros do pulmão, cancros de etc. E muita gente em Cacia. Tivemos um senhor que nos disse que em Vilarinho, no espaço de meio ano, morreram 5 pessoas com cancro. Não sei se é normal, se não, mas nós vamos às entidades sanitárias e eles não abrem muito o jogo. Até a poluição que vem para... que aquelas fábricas mandam para o ar, neste momento é segredo de Estado. Portanto, é difícil, mas não vamos desistir, não é? É difícil, mas não vamos desistir. Claro que não. A ideia é fazer aquilo, é chegar onde nós pudermos. E é isso que temos feito. Nós somos sócios fundadores desta associação e já passamos por muitas situações, muitas, em que é assim, somos vistos por... Ora, vamos dividir aqui as coisas, que é assim, aqueles que são mais afetados pela poluição, aplaudem-nos. Outros que vivem em sítios onde a predominância dos ventos é menor, assim, o que é que eles andam a fazer? Sei lá isso. Percebe? E isto é absolutamente, é aquilo que eu lhe falei, é a falta de mobilização que as pessoas têm para causas comuns. As pessoas, se for falar, achas bem que se faça? Acho. Então anda, precisamos de ti. Façam lá que eu não tenho tempo. E portanto tudo se rege um bocado à volta disso. As pessoas não querem, é chato e tal, mas não quero ser incomodado por causa disso. Deixa lá isso. Até para meia dúzia de tolos que andam para aí. António, vira aí. Vamos ver ali a barragem, já agora. Vamos por aí, está bem, conseguimos. Vou mostrar a barragem ao céu. Ok. De facto, é uma coisa que vale a pena registrar também, já agora. Mandou umas imagens das... Inclusivamente, nós um dia viemos aqui, o que é que eles fizeram? Taparam o rio assim de repente e não respeitaram o devido tempo para que os peixes pudessem fugir da água salgada para entrar na água doce, não é? E então, como eles taparam de repente, os peixes ficaram do outro lado, havia de ver o desespero dos peixes a saltarem todos, com a cabeça no ar. Depois os pescadores revoltados abriram lá um carreirinho, aquilo pareciam foguetes a passarem de um lado para o outro. Eu até tinha dificuldade em observar a velocidade do peixe a saltarem de um lado para o outro para fugir da água salgada, para virem para a doce, não é? Mas como eles taparam de repente, depois andaram os bombeiros da Portucel a recolher todo o peixe morto, para que ninguém visse. Nós ainda fotografamos algum peixe morto.
Pronto, e é isto que ninguém vê, e é estes atentados que se fazem, mas que têm toda a proteção do sistema. Se fosse eu, cometessem um errozinho qualquer, já estava enforcado aí na praça pública sem qualquer remédio possível. Ó Sérgio, é assim. E já sentia aquela alergia, digamos, aquela alergia daí começar a espirrar, a tossir. E temos um exemplo de atletas que, ao praticar desporto ao ar livre, ao praticar o desporto ao ar livre em zonas destas fábricas poluentes, eles começam a vomitar, porque o oxigênio não entra com a devida intensidade para o seu organismo, e então eles começam a habituar. E o treinador, então começou a alertar os atletas para se desviarem da rota da poluição e, se possível, até fazer os treinos em sentido contrário da predominância dos ventos, para não receber as baforadas da poluição dos gases tóxicos. Portanto, isso é de facto uma realidade. E é por acaso que algumas aves também morreram porque não se sentiram bem com a poluição. E temos registros e testemunhos de que o próprio Ministério nos disse que foi devido a determinada empresa, que foi de uma descarga química que matou um campo de cebolas, ou que matou isto, ou que matou aquilo. Portanto, temos provas dessa situação. Não, António, desculpe, e temos também, como lhe digo, bens materiais afetados, portanto, de um dia para o outro, nós temos que fazer lavagens a carros, lavagens os a pátios, tudo quanto é. descargas. Portanto, os pátios, tudo isso, temos isso. Agora, pessoalmente, há dias em que eu não consigo abrir as janelas da minha casa. Não se consegue. É de certos predominância do tempo. Há dias em que é completamente impossível. Durante o inverno, com a enxurrada que a água transporta bocados de árvores e de ramos e não sei o quê, é normal acumular junto a essas placas de baixo sedimentos numa quantidade absolutamente louca. Esta está à espera que caia para dizer: tirem-me daqui. Os animais, quando havia descargas, os animais não comiam. O caso do gado bovino, pura e simplesmente não comiam, e que notavam as couves com resíduos de cinzas. Tivemos o caso de descargas de cinzas. Nós colocamos o problema ao Ministério do Ambiente, chegaram à conclusão de que uma caldeira estava obsoleta, tiveram que substituir a caldeira por uma nova. Enfim, é preciso o povo sofrer durante anos para chegar à conclusão que a caldeira estava obsoleta. Empresas que ganham milhões. Portanto, isto, de facto, é querer matar as pessoas aos poucos. Então, que as tirem daqui para fora e criam aqui um campo de indústria para poluírem à vontade. Não é ter as pessoas aqui a morrerem lentamente.
Nós estamos a fazer a história, não é? Estamos a fazer história ao longo destes. A ADAS tem quantos anos, António? 15 anos, ao longo destes 15 anos, não é? Pronto. E é assim, nós verificamos ao longo destes anos que muitas das pessoas tinham algum problema em sequer falar daquilo que sentiam ou que sentiam a nível pessoal ou a nível dos seus bens materiais, porque há aqui algumas complicidades, porque muitos dos trabalhadores da fábrica que há 60 anos que se instalou aqui a Portecel e portanto muitos desses trabalhadores trabalhavam em regime de turnos. E o que é que acontecia? Depois, no restante tempo que não estavam na fábrica, eram agricultores. E, portanto, eles tinham aqui alguém que diziam dar-lhe o pão, não é? E, portanto, havia aqui alguma cumplicidade em relação à entidade empregadora e aos malefícios que isso significava, e muitos dos agricultores eram indemnizados, por exemplo, quando os fios que seguravam os arames das videiras, e havia indemnizações substituídos porque ficavam todos estragados e a Portecel pagava-lhes para eles substituírem esses arames. E, portanto, havia ali algumas complicidades e isso dificultou muito o modo como as pessoas reagiram ao longo destes anos a todos os problemas de poluição que nós íamos levantando e íamos tentando resolver, porque não tínhamos a cumplicidade das pessoas que nos podiam dar pistas que seriam importantes e que podiam dar testemunhos. Era tudo feito assim naquela... Pois, ok, está bem. Pronto, as pessoas calavam-se, percebe? Portanto, estamos a fazer esta história. Ultimamente as coisas têm melhorado alguma coisa, mas nós continuamos vigilantes e continuamos a denunciar as situações e fazemos essas denúncias ao Ministério do Ambiente. Ministério do Ambiente. Temos, por exemplo, uma situação também que foi quando se instalou a fundição da Funfrap. Os trabalhadores todos tinham uma capa para proteger o automóvel. Portanto, isso significava de que eles assumiam que havia poluição. Portanto, não podem dizer que não poluíram, não é? Todos os trabalhadores e aqueles que, por qualquer motivo, não tinham capa, eles pagaram as pinturas aos carros. Portanto, estamos a falar há uns 15 anos esta parte. E, inclusivamente, chegaram a indemnizar trabalhadores de outras empresas que foram afetadas por aquelas descargas de limalha. Aquilo eram partículas quentes que havia na atmosfera e que caía nas habitações, nos carros, e aquilo fundia, ficava impregnado Havia furos na roupa que estava a ficar. E furava a roupa, os plásticos, tudo. Isso foi terrível. Isso foi das coisas piores que podia ter acontecido à população de Cacia. Hoje não podemos falar assim. António, deu cabo de estufas, de plásticos, os carros, nas residências, nos gradeamentos, e entrou cá para dentro dos nossos pulmões. Isso é que é mais grave, porque o carro é mais caro, menos caro. O problema somos nós, que vamos ficar afetados para toda a vida com isso. E pronto. Falou há pouco da dificuldade em trabalhar com as autarquias e com as entidades públicas. Sim, falar um pouco do processo, não sei se faz sentido ou não falar dessa questão, mas se fizer sentido para vós, digam alguma coisa, mas como é que... Não, em termos de autarquia, eles procuravam ser agradáveis para as empresas e para as associações, mas nós nunca fomos vistos como sempre uma associação mal amada, mal amada nesta freguesia, porque fomos tocar em feridas muito sensíveis, que é o ambiente, e eles precisam de poluir à vontade, e de facto nós somos incómodos. E por outro lado, a autarquia quer conseguir controlar as situações ao seu belo agrado, porque eles nunca disseram que sim senhor concordavam com isto ou com aquilo. Dificilmente eles concordam. Dizem que de facto não cheira nada, as pessoas queixam, não, aqui não cheira, não senti nada. E vão um pouco assim. Dizem pessoalmente, não, eles são poluidores, mas quando é escrever ou pôr o preto no branco, não se passa nada.
Cacia é uma terra onde se pode viver à vontade, é igual a Aveiro, a qualidade é a mesma. Portanto, e andamos nós. Mas a realidade é esta, é que de facto não é verdade. E olha, não sei. Como é que o António se vê, tendo em consideração que foi trabalhador daquela empresa? Como é que olha há umas décadas atrás, quando estava a trabalhar, e agora o António de hoje? Umas décadas desta parte, portanto, poluía-se sem. Não havia controle da poluição. Descarregava-se para o rio Voga, céu aberto, sem qualquer tipo de tratamento. Pode parar. Sem qualquer tipo de tratamento. De maneira que, entretanto, os tempos foram mudando e eles foram utilizando outros equipamentos e pronto, e esse nível eu apercebi-me de que eles foram investindo, mas investiram não foi por causa da população de Cacia nem pelos nossos lindos olhos, foi porque o seu cliente o obrigou, disse, ou te certificas ou tens de comprar, não foi isso? Foi, pelo menos foi a história que nos, foi a história... contaram, como é que é? Que houve, que eles tinham, estamos a falar do que tinha um cliente alemão que lhe comprava 40% da produção. Não, estou a vender pelo preço que comprei, ok? Não tenho dados nenhuns que me permitam dizer, é verdade mesmo. Isto foi a história que foi eu e que se contou. Que havia um cliente alemão que comprava 40% da produção e que houve numa certa altura uma troca de administrador ou qualquer coisa assim, e que esse lhes terá dito, ou vocês se certificam ambientalmente, ou então eu por comprar a poluidor, vou comprar ao Brasil, que é mais barato. E portanto, a partir daí, eles viram-se obrigados, porque era um cliente com um grande peso, 40%, a fazer as alterações necessárias para que se certificassem a vários níveis ambientalmente. E o que é que acontece quando, por exemplo, algum de vós telefona para a entidade de proteção ambiental e relata um caso que está a acontecer perante os vossos olhos de poluição? Aconteceu hoje, o António pode relatar isso. Aconteceu hoje eu telefonei para a linha SOS Ambiente, não me atenderam o telefone porque estavam ocupados, isto o SOS Ambiente Aveiro, da EPNA. Depois liguei para Lisboa, atenderam-me, tomaram nota da ocorrência, e depois eles encaminham para Aveiro. Entretanto, retomaram uma chamada da EPNA, da equipa de proteção da natureza de Aveiro, a perguntar-me e tal o que é que se passava, eu lá lhes expliquei, e eles disseram, pronto, está bem então, vamos ver se amanhã vamos aí. Depois tornaram a telefonar, a mesma pessoa, da EPNA de Aveiro, a dizer que receberam o mail de Lisboa e então que queria saber em pormenor o que é que se passava. E eu expliquei-lhe, e ele disse, mas vocês têm que ir à fábrica e ir lá ver o processo e falar com eles e etc. E eu disse, não, eu não quero ir à fábrica porque já fui e sei que eles estão a trabalhar corretamente, está tudo controlado, como é que se diz? Está tudo controlado em termos, não, em via online está, as chaminés estão a ser controladas no Ministério do Ambiente, mas isso é segredo de Estado. Mas de qualquer modo, eles, está tudo a trabalhar como deve ser, está tudo a ser controlado por Lisboa, online, etc, etc. Mas disse, não, mas eu só quero que venha aqui uma entidade e que diga que é verdade, que isso são cinzas, e saber a sua proveniência, não quero mais nada. As análises depois nós vamos tentar fazer. E pronto, e é assim. Mas quando, vou dar um exemplo, por exemplo, grave, que aqui há uns anos esta parte, a Portocelo estava a descarregar a céu aberto para o Rio Voga. Alguém abriu uma vala e estava a sair da tarde da Portocelo para o Rio Voga, isto há meia dúzia de anos. Nós chamamos a GNR tomou conta da ocorrência, pronto, e nós vimos que percebemos que a situação era grave e pedimos a ajuda ao Sr. Provedor de Justiça. O Sr. Provedor de Justiça respondeu-nos, passado alguns dias, que aquilo tinha sido vandalismo. Portanto, vandalismo, uma vala de água da Portocelo, das águas residuais, a ser descarregadas para o Rio Voga, a uma temperatura de alguns 60 a 70 graus, foi vandalismo, imagina. Pronto, e ficamos por aí. Foi vandalismo e depois tapou-se o buraco e ficou tudo correto. Tivemos outra situação, também de peixe morto, junto a um aterro da Funfrap, morreram peixes, foram feitas análises, foi lá a GNR também tomar nota da ocorrência,
fez-se análise, chegou-se à conclusão que tinha algumas 30 ou 40 vezes o valor do ferro a mais, por isso é que os peixes morreram. Toda a gente suspeitou que fosse daquele aterro. Não, que foi vandalismo, alguém que foi para lá depositar alguma coisa quando está ao lado de um aterro. E falar em aterro, a Portocelo faz um aterro em leito de rio, em leito cheio de rio Boga. Está ao lado do rio Boga Pretos Meias, de maneira que aquilo funciona como uma harmónica. Quando o rio está cheio, o aterro está cheio. Quando está vazio, o aterro está vazio. E ninguém olha para aquilo, ninguém quer saber se está tudo correto. Nós temos fotos disso. Pois temos fotos do rio Voga a entrar para dentro do aterro, e alertamos o Ministério do Ambiente. Dizem que aquilo é tudo normal, não há problema nenhum. Que aquilo é inorgânico, ou é orgânico, ou é não sei das quantas, e que está tudo controlado. Que é facto daquilo funciona ali. Portanto, foi feito já de proposta ao lado do rio Voga. O rio Voga, de facto, é um rio extraordinário para esta gente. Não sei o que possa dizer mais disto depois destes atentados que se fazem com dinheiros da Comunidade Europeia. Quem é que autorizou aquilo? Quem é que fiscaliza aquilo? Isto é que é preocupante. Gasta-se dinheiro para se poluir à vontade. Portanto, aquilo é um certificado para poder poluir. Olha, é o país que temos. O rio é deles. Não sei quem é que lhes dá estas autorizações. Portanto, aqui é onde a Portocelo capta a água doce e muito bem para a sua produção. Quando a água salgada começa a se aproximar, esta barragem funciona como uma proteção e evita que a água salgada entre para montante, que é para a Portocelo poder captar. Quando fazem repentinamente, não dão tempo aos peixes passar para o lado de cá e eles ficam lá todos, não é? E depois todos estes detritos ficam cá depositados. Nunca vi ninguém a retirá-los outra vez, não é? Temos os jacintos também já aí em Também temos os forma. jacintos, que é uma praga que temos cá. Não me admiro nada que dissessem ao Presidente que nós andávamos aí. Se calhar foi o sonho. Vamos ver, nós somos controlados a pente fino. Não, mas ele também tem terrenos aí.